E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a situação do Vasco, possível demissão de Álvaro Pacheco e muita gente especulando uma possível volta de Ramon Dias ao comando técnico do Vasco da Gama. Por incrível que pareça, parece que algumas pessoas têm memória curta em relação ao trabalho do Ramon Dias, então eu vou dar aqui uma relembrada para vocês do que foi o trabalho do Ramon Dias no Vasco em 2024. E o trabalho do Álvaro Pacheco realmente é muito ruim no Vasco. É um trabalho onde ele tá totalmente, digamos que, perdido. Ontem tivemos até um Álvaro Pacheco tentando marcar mais pressão, o time do Juventude, tentando recuperar a bola. Só que eu quero mostrar um exemplo para vocês do que acontece quando o time do Vasco marca pressão, recupera a bola e tem o time adversário totalmente desarrumado na fase defensiva. É um lance onde o jogador do Vasco tá livre no meio de campo, que era o JP. Muito provavelmente, se o Zé Gabriel, que roubou a bola, conseguisse acertar o passe no JP, teríamos uma jogada de perigo do Vasco e possivelmente um gol. Então, nem tudo só é o técnico, vocês precisam entender isso. Você pode colocar no time do Vasco o Jürgen Klopp, o Guardiola, claro que são técnicos extra classe, de outra prateleira, mas não adianta, você pode botar o time para marcar pressão, você pode posicionar os jogadores da forma certa dentro do campo. Quando a bola cair no pé do jogador, se o cara não tiver a qualidade para definir o lance, para acertar o passe, não adianta de nada. Então você precisa dar um pouco de material humano ao treinador. Se você não tem material humano, você não tem como fazer milagre. E aí você pega jogadores que são material humano ruim, com a pressão que tem que é jogar no Vasco da Gama, pronto, acabou. Então ontem o Álvaro Pacheco tentou marcar mais pressão, o Vasco recuperou algumas bolas no campo de ataque, e quando recuperou a bola foi perigoso, mas os jogadores não conseguem aproveitar as oportunidades de gol. E aí, claro, tem um erro muito grande do Álvaro Pacheco, um erro ali totalmente de desconhecimento do elenco do Vasco, quando ele faz a substituição no intervalo, tirando o JP, que era o único jogador lúcido no meio de campo do Vasco, o único que tem capacidade de pensar, o único que tem capacidade de encontrar um passo, uma finalização diferente, e coloca o Matheus Carvalho, um jogador que nos últimos jogos do Vasco tem sido descompromissado, medroso e omisso, mostrando que é jogador de time pequeno, que não é jogador de Vasco. Porque o jogador que é aquele cara que vai mesmo jogar no Vasco, vai fazer a diferença, nesse momento o cara aparece para ser o jogador diferenciado, decidir o jogo. E o Matheus Carvalho é um jogador que no gol que o Vasco leva, eu volto a insistir para vocês, numa preguiça, num sono danado. Sabe a situação que o time tá, sabe que tem que entregar a vida em todos os lances, e ele não entregou. E aí que eu falo também pra vocês, o cara tá jogando a oportunidade da vida dele fora. Tu acha que ele vai ter oportunidade em outro time grande sem ser o Vasco? Não vai ter, cara. Não vai ter. Só o Vasco que é um amante de contratar esses caras. E aí o que a gente cobra, no mínimo, é vontade, é raça e é dedicação. E a gente não viu ontem essa transpiração no time do Vasco. Eu não vi o Vasco correndo mais do que o Juventude. Eu não vi o Vasco se esforçando mais do que o Juventude, o que era pra ter acontecido no jogo. Eu não vi os jogadores do Vasco saindo de língua pra fora depois do jogo. Não, eu vi eles saindo cumprimentando os jogadores do Juventude. Tá tudo certo. E aí esse erro do Álvaro Pacheco custou muito, porque são 3 jogadores bagres no meio de campo que não tem o menor qualidade técnica. Bota Matheus Carvalho, Zé Gabriel e Galdamos no meio de campo, fudeu. E eu falo aqui até com vocês, cara. O Praxedes, como meia central, ainda consegue ser melhor do que Matheus Carvalho, do que Galdamos. Consegue ser mais lúcido, cara. Sem brincadeira, pra tu ver o nível que a gente chegou. Hoje, nesse time horroroso do Vasco, até o Praxedes seria titular. Você pega a escalação do Vasco, é papo de pior escalação do Campeonato Brasileiro, irmão. Tu vai pegando pra analisar jogador por jogador e tu fala, pô, o Vasco investiu 300 milhões e tu vê a escalação do Vasco, é o Paulo Henrique na lateral. O Paulo Henrique é um desrespeito à história do Vasco, ele estar jogando na lateral direita do Vasco. O cara não sabe cobrar um lateral. Pega aí a sequência desses lances. É um jogador que não consegue acertar um passe, é um jogador que não consegue acertar um cruzamento. O Paulo Henrique tem muita transpiração, esse sim, corre, se esforça e tudo mais, porém a qualidade técnica dele é muito abaixo do que um Vasco merece. E aí eu falo aqui com vocês, espero que o Pedrinho, que o scout do Vasco estejam buscando um lateral direito, porque a gente tem 2 laterais direitos que juntando não dá um. Paulo Henrique e Puma Rodrigues são péssimos. E aí o Vasco perde o jogo pro Juventude, levando um gol de falta no meio do gol, porque na minha humilde opinião é inaceitável levar um gol desse, um goleiro de time grande. Você tem um Cleiton no comando de ataque do Vasco. Irmão, o Cleiton, beleza, tá sem ritmo de jogo, mas parece fora de forma física.
parece fora de forma. Um jogador que não consegue ser produtivo no Vasco. O Vasco gastou mais no Cleiton do que com certeza o Juventude gastou para montar aquele elenco inteiro. Só a contratação do Cleiton. Para vocês verem o nível de como tá as coisas no Vasco. Ok, vai demitir o Álvaro Pacheco. 4 jogos, 3 derrotas, 1 empate. O time não apresenta o rendimento dentro de campo. Não tem material humano. Mas ele também não ajuda nas substituições. Não ajuda nas tomadas de decisão dele. É claro que ele queria ter chegado, ter feito um bom trabalho. Mas as coisas não estão acontecendo. Você vai demitir o Álvaro Pacheco. Vai trazer quem? Vai colocar o Felipe como técnico do Vasco? Sem experiência nenhuma? Pode ser que dê certo. Eu vou torcer pra dar certo. Quem assumir o Vasco pode ter certeza. Eu vou torcer pra esse time aqui estar ganhando. Voltar ao topo. Eu vou torcer porque eu amo esse time pra caralho. Muito. Muito, mas vocês não sabem como é que isso mexe na vida do cara que realmente ama o time. Só quem é torcedor sabe. Não consegue dormir, ficar pensando naquilo, ficar com dor de cabeça, ficar passando mal, ansioso vendo o jogo. Só quem é torcedor sabe. Quem não é torcedor não sabe. Se você não acompanha futebol, é mimimi. Irmão, se tu não acompanha futebol, se tu não ama um time, fica na tua. Beleza? Beleza, você vai demitir o Álvaro Pacheco. Aí eu tô vendo. Você provavelmente vai ter gente aqui que vai pedir a volta do Ramon Dias. Vamos lá. Vasco eliminado pelo Nova Iguaçu. O Vasco jogou 3 jogos contra o Nova Iguaçu e perdeu os 3. Não ganhou nenhum, sequer empatou. Perdeu 3 jogos pro Nova Iguaçu nessa temporada. O time do Nova Iguaçu voltava de trem, de metrô, como você torcedor pra casa. E o Vasco perdeu, com salário em dia. Jogadores 500, 600, 700, 1 milhão por mês. E com o Ramon Dias no comando técnico fazendo merda atrás de merda. O time não conseguia dar 3 passes em sequência. Ramon Dias pediu Robert Rojas, amigo dele, que ganha 600 mil reais no Vasco. Um inútil no elenco. Ramon Dias pediu a renovação do Bruno Prachedes. Fez exigência. Pediu para comprar o Matheus Carvalho, assim mesmo do jogo de ontem. Fora outros pedidos dele de jogadores que deram super errado. O grande culpado do Vasco tá na situação que tá também não é o Ramon Dias, mas ele não é o cara para conduzir o Vasco a fazer uma campanha boa. Ele não mostrou ideias para isso em 2024. O trabalho do Ramon Dias foi péssimo. Quase eliminado pro Água Santa na Copa do Brasil. Mais um time semi-amador do Água Santa. 4-0 Criciúma no Vasco em São Januário, presa fácil. 4-0 Criciúma no Vasco em São Januário. Um time do Vasco que não conseguia trocar 3 passes. E o próprio Ramon Dias, quando terminou o jogo, pediu pra sair do Vasco. Agora ele tá arrependido que a voltasse Ramon Dias fosse tão bom, fosse técnico brabo que fala. Já tava empregado em outro clube. Não estaria mendigando vaga no Vasco da Gama. As pessoas têm memória curta sobre o trabalho do Ramon Dias, que era péssimo, péssimo. Aí pegam só a lembrança do ano passado, dele ganhando alguns jogos. Mas desse ano, cara, o trabalho do Ramon Dias é horroroso. É o time de uma jogada só. Bola no Piton pro Verratti. Fácil de ser marcado. E aí, quem vai ser o técnico do Vasco? Quem o Pedrinho vai contratar? Vai ser o Felipe? Vai ser um dos brasileiros? Luxemburgo, Mano Menezes, Filipão, Zé Ricardo, Jorginho? É esse o futuro que nós queremos pro Vasco? É esse o futuro que nós almejamos pro Vasco? Tá tudo errado nesse time. E até o momento eu não vi uma contratação sendo anunciada, uma contratação estando engatilhada de um jogador decente pro Vasco. Prioridade, cara, anuncia um lateral direito, anuncia um zagueiro, anuncia um volante, um meia central, anuncia o Felipe Coutinho. Aí a torcida vai voltar a criar expectativa, vai voltar a apoiar o time. Então tem horas que você precisa tomar atitudes drásticas para limpar a situação. E se você demitir o Álvaro Pacheco, beleza, 97% da torcida aqui, segundo tá no Net Vasco, concorda com a demissão do Álvaro Pacheco. Mas não é só ele que tem que rodar. O torcedor do Vasco não vai aguentar ter um time tendo que assistir Maicon e Léo na zaga, tendo que assistir Paulo Henrique ou Puma na lateral, tendo que ver Zé Gabriel de novo como titular na porra do nosso meio de campo, ter que ver Galdames, ter que ver Matheus Carvalho, Serginho, Cleiton, Rossi. Demite o time todo. Você quer? Porra, beleza. Tem que demitir todo mundo. Que é todo mundo culpado. Tá todo mundo nesse mesmo barco. Tá todo mundo. Não é só o técnico, não. É todo mundo. Todos. É revoltante, cara, a situação do Vasco. Comenta embaixo a opinião de vocês. Abração do Francesco. Nós fui.